Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Lucas 7, versículo 36 até os 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isto te digo: perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. O texto que acabamos de ouvir narra a entrada de Jesus na casa de um fariseu. O nome do homem era Simão. Enquanto Jesus estava na casa de Simão, entrou uma mulher de reputação questionável pelas pessoas que também estavam na casa. E o evangelho aconteceu nesse encontro, porque Jesus estava lá e Jesus é o evangelho. A boa nova de Jesus para com aquela mulher. A maneira como Jesus tratou a mulher é a boa nova. Você pode observar bem o jeito de Jesus, como que Jesus conversou com a mulher, como que ele tratou a mulher. É a boa nova, é o evangelho. Aconteceu naquele lugar
na casa de Simão, o fariseu religioso, o encontro do Evangelho com a religião. A religião, com a sua devoção, com a sua piedade, com seus juízos, ela tem muito, com seus agrados a Deus, mas sem a obra do perdão na vida da pessoa. E o Evangelho, que é maravilhoso, perdoa, salva, torna a pessoa grata e adoradora. É esse o caso da mulher que estava diante de Jesus. E isso por ter sido alcançada pelo Evangelho e ter sido agraciada com o perdão e a salvação em algum momento anterior a esse jantar na casa de Simão. A mulher entrou ali ela já entrou ali com a expressão da adoração. Eu creio que alguma coisa em termos de perdão e salvação aconteceu com essa mulher antes do jantar, do banquete. É o que dá a entender. Jesus, ele é o Salvador, ele nasceu Salvador já, e ele veio para salvar o perdido. E Jesus salva o perdido através da sua morte e ressurreição, e da morte e ressurreição desse perdido com ele, juntamente com ele. É o Evangelho. O Evangelho significa boas novas em termos de conceito. Mas que boas novas são essas? As boas novas do Salvador que veio ao mundo, foi à cruz, morreu, nos fez morrer com ele, fez o pecador morrer com ele, ressuscitou, e nós que com ele morremos naquela cruz, fomos também ressuscitados juntamente com ele pelo poder de Deus. E a partir dessa ressurreição com Cristo, ele está em nós ele vive, ele é a nossa vida. Em nós Cristo vive a sua vida justa e santa. É o Evangelho, é a salvação, é o perdão, a redenção, tudo está aí encerrado nesta morte com Cristo, ressurreição com Cristo e ele vivendo em nós. Ainda há um outro momento, momento da transformação do nosso corpo, que ainda acontecerá, mas Cristo já vive em nós. Em suma, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder que salva está concentrado em Cristo. Cristo, ele é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus manifestado na cruz do Calvário e na ressurreição para salvar todo aquele que crê. O Evangelho se revela na morte de Cristo, nossa morte com Cristo, na ressurreição de Cristo, nossa ressurreição com Cristo, e ele em nós, vivendo. Assim o Evangelho acontece na vida de uma pessoa. Toda a nossa experiência com Deus e com a sua palavra se baseia
juntamente com Cristo. É tudo com Cristo. O Evangelho é Jesus mesmo. É Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o Evangelho. Só Jesus tem o Evangelho, porque Ele é o Evangelho. No Evangelho nós podemos confiar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É a história da mulher que entrou lá, na casa de Simão, onde havia um jantar e Jesus tinha sido convidado para o jantar. A mulher, quando entrou naquela casa onde Jesus havia entrado, ela já estava iluminada, creio eu, iluminada com a luz do mundo que é Jesus. O encontro da religião com o Evangelho, porque ali estava o representante da religião, estava o Evangelho e uma mulher, uma adoradora. Assim se diz, convidou um dos fariseus para jantar com ele. Jesus tinha sido convidado. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, conhecida pelos homens da cidade, a palavra pecadora aqui, quando uma mulher era chamada de pecadora na época de Jesus, na época do texto aqui, do jantar que estamos comentando, pecador aqui era uma palavra mais suave para prostituta, meretriz. Quando uma mulher era chamada de pecadora, ela estava sendo chamada de prostituta, meretriz. É importante saber disso para você saber quem era a mulher que foi salva por Jesus. Uma mulher conhecida na cidade, pelos homens da cidade, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu religioso e legalista, ela foi lá, impulsionada, penso eu, pelo que estava agora presente no coração dela, o perdão de Deus. Ela entrou na casa do religioso, levando consigo um vaso de alabastro cheio de unguento, um perfume caro, um perfume oleoso do melhor tipo. Vaso de alabastro naquela época, naqueles dias, era de muito valor. A mulher chegando por trás de Jesus, aos pés de Jesus, é importante dizer, irmãos, que naquele tempo a mesa era diferente de hoje, e as pessoas que sentavam na mesa, elas ficavam com os pés para fora, ficavam meio escorado em um braço, e os pés ficavam para fora da mesa.
Normalmente, os jantares naquela época demoravam muito, até umas 5 horas, às vezes. Eles comiam vagarosamente e quando comiam, conversavam, e no caso de Jesus, enquanto ele comia, ele ensinava. Muitos dos seus ensinos aconteceram ao redor da mesa. E a mulher se aproximou chorando, veio por trás, de lado, chorando muito, e você pode imaginar a cena. Regava com as suas lágrimas os pés de Jesus, a mulher beijava sem parar e chorava, e beijava os pés de Jesus. A mulher ungia com aquele unguento oleoso os pés de Jesus, derramava lá, fazia massagem, esfregava os pés de Jesus e chorava e beijava. Com o cabelo solto. Ela soltou o cabelo, evidente, porque ela estava ali usando o cabelo como toalha. Nos pés de Jesus. Ao ver isto, o religioso, o fariseu, que tinha convidado Jesus para o jantar, disse consigo mesmo, ele falou lá dentro, no pensamento, disse consigo mesmo, nos seus juízos pessoais, porque a religião tem muito juízo, ela julga muito. O que ele disse? Só para ele: se este homem que está aqui em casa fosse de fato um profeta, ele saberia que esta mulher de qualidade moral questionável, que esta mulher que está tocando os seus pés, ela é pecadora, meretriz, prostituta. Se ele fosse um homem santo mesmo, ele não deixaria que essa mulher tocasse nele, porque esse era o conceito de santidade da religião. Para você ter uma ideia, uma mulher pecadora como essa, mulher prostituta, meretriz, ela não poderia entrar na casa de um fariseu, de um religioso. Não poderia. Ela não poderia passar nem mesmo na calçada da pessoa. Nem na calçada. Agora estava ali tocando Jesus, com aquela cena. Se fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Uma mulher que não presta, uma mulher da vida. Na cabeça do homem, Jesus tinha que dizer: sai daqui, pecadora, não me toques. Jesus, sabendo o que estava na mente do religioso, porque ele conhece o que está na mente das pessoas, conhece o que está na minha mente e conhece o que você nesse exato momento está pensando. Tá, irmãos? Conhece, ele sabe. Jesus sabe o que você está pensando agora mesmo. Mas Jesus, ele, em sua bondade, ele mostrou ali muita bondade com aquele homem. Ele poderia ter deixado o fariseu no canto dele, já que ele falou só dentro de si, só Jesus escutou, porque Jesus é Deus, ele é Jesus Cristo. Temos aí
verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. Ele sabia, ele ouviu o pensamento do homem. Jesus poderia ter deixado para lá. Eu vou deixar esse religioso para lá. Mas Jesus, em sua bondade, ele resolveu interferir, não massacrando o homem religioso, mas no sentido de tentar restaurar aquela mentalidade e quem sabe ele também receber a obra do perdão de Deus ali e ouvir de Jesus o mesmo que Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou, está perdoado. Mas Jesus não deixou. Poderia, mas não fez isso. Poderia ter deixado o fariseu religioso com seu juízo na cabeça. Fique com seu juízo. Fique com a sua religião, com a sua tradição, fique com a sua opinião. Fica aí no auto-engano, fique com a sua presunção. Mas Jesus não fez isso. Porque Jesus também amava Simão. A bondade de Jesus se estende ao fariseu. Guarde isto. A primeira lição nossa hoje aqui. A bondade de Jesus se estendeu ao fariseu. Por isso, Jesus fala com o fariseu. Enquanto Jesus está falando com o fariseu, a sua misericórdia está jorrando para ele. A questão toda é quando Jesus para de falar. Porque quando Jesus não fala com uma pessoa, deixou para lá, então aí o que está jorrando agora é o seu juízo. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Simão, tenho uma coisa para dizer para você. Enquanto a mulher chorava, beijava os seus pés e usava o cabelo como toalha. E Simão, com toda a sua boa educação religiosa, porque a educação religiosa ela é boa, a religião ela é educada, cheia de bons modos, mas esconde profundos juízos, críticas e censuras. Respondeu Simão com a sua educação, mas escondendo juízos profundos. Fale, mestre. Fale, mestre. Prestou atenção na palavra mestre? Fala, mestre. É o rei de fazer média. Aí Jesus contou a história para ele. Jesus contou uma história para ele, que é o seguinte: certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro apenas 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, o homem que havia emprestado resolveu perdoar a dívida de ambos. Ele perdoou a dívida de cada um. Aí Jesus vai perguntar para Simão: qual deles vai amá-lo mais? Qual devedor vai amar mais o homem que perdoou a dívida?
que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. O que devia 500 moedas, deve ser esse, que o amarás mais, foi mais perdoado. Jesus disse para Simão: julgaste bem, você está certo, Simão. Conversando com Simão: Simão, você está certo, Simão. E volta-se a mulher que está aos seus pés. Volta para a mulher. Jesus virou-se para a mulher, conversando com Simão, volta para a mulher e diz assim: você está vendo esta mulher, Simão? Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui, você não ofereceu água para lavar os meus pés, porque naquele tempo o costume era esse, irmãos. Quando entrava um viajante, os pés cansados, poeira no pé, então era da boa educação, era o costume oferecer uma bacia com água, uma toalha, para que o viajante, a pessoa, lavasse o pé, refrescasse o pé. É o que Jesus está dizendo. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou, Simão, porque o costume era esse. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você, Simão, não colocou azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. E dá para perceber aqui na leitura, que Simão ficou abalado com a presença da mulher. Quando aquela mulher entrou, soltou o cabelo, chorando, e começou a beijar os pés, e era uma pecadora. E toda aquela cena abalou um pouco Simão religioso. Será que Simão viu a mulher como uma questão erótica? Será que, sabendo quem era a mulher e vendo tudo o que estava acontecendo, os beijos, o cabelo, será que alguma coisa foi despertada em Simão? É possível. Ele viu a mulher, chegou, beijar os pés de Jesus, soltou os cabelos, derramou um unguento, enxugou os seus pés com os seus cabelos. Será que essa cena despertou alguma coisa maligna em Simão, o religioso, a ponto de usar o álibi da religiosidade e da moral para dizer: se esse homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher que está ali tocando? Limpa a tua cabeça, Simão. Limpa a tua cabecinha. Ao invés de ver uma cena erótica, veja uma cena devocional. Veja um culto. Veja uma adoração, que é o que está acontecendo aqui aos meus pés. Aí Jesus diz a Simão: eu afirmo a você que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. É o que Jesus está dizendo agora. Por isso que eu disse que essa mulher deve ter sido alcançada pela graça de Deus um pouco antes de entrar na casa. Então Jesus disse à mulher, agora Jesus vai falar com a mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa
começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus volta-se para a mulher e diz: a tua fé te salvou, vá em paz. Você repete o versículo 19 para nós? Não, 39. Ao ver isto, o fariseu que os convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Só para mostrar aqui uma diferença de tratamento. Uma diferença de tratamento. Simão tratou a mulher como pecadora. Pecadora. Jesus só falou mulher. Mulher, você está perdoada. Jesus não usou a segunda palavra pecadora. Como eu já mostrei o significado da palavra pecadora, agora eu vou mostrar o significado da palavra mulher. Chamar uma mulher assim de mulher era sinal de respeito pela pessoa. Quando Jesus, todas as vezes que Jesus disse mulher, a sua própria mãe ele chamou assim mulher. Ele está ali mostrando o seguinte, que ele está acolhendo aquela pessoa. Olha, eu estou acolhendo você, estou abraçando você, estou aceitando você. Então, esse é o sentido. Jesus diz assim, mulher. Ele não foi como Simão, o pecador, pecadora, estou te rejeitando. Ao contrário, Jesus disse, mulher, estou aceitando. Porque o Evangelho é aceitação, irmãos, não é rejeição. Como eu disse para os irmãos, uma pecadora, que era o caso da mulher, aquela mulher não poderia nem mesmo passar na calçada de Simão, muito menos entrar na casa de Simão. Mas a mulher entrou. A mulher teve a ousadia de entrar naquela casa. Mas só entrou porque a graça, o Evangelho, havia entrado na frente e escancarou a porta. Ela só entrou porque Jesus entrou na frente e abriu a porta. A porta agora estava aberta, escancarada, porque Jesus havia passado na frente. Ele passou primeiro. Onde Jesus entra, ele tira todas as trancas, ele tira as fechaduras. Jesus nunca descartou uma pessoa. O convite de Jesus é um convite para os fracassados, doentes, aleijados, estropiados, falidos, espiritualmente falando. O sistema religioso da época não abriria a porta para aquela mulher, irmãos. Não abriria. Mas Jesus abriu. Jesus abriu a porta. Ela encontrou a porta aberta, porque Jesus entrou primeiro. A igreja que tem Jesus de verdade, a igreja que tem mesmo Jesus de verdade, ela não tem regrinhas, não tem rejeições e nem tem bitolas estreitas. É uma igreja que tem aceitação dos falidos. Ela aceita. Tem aceitação. Algum tempo atrás, não faz muito tempo não, me chamou, não vou dar os nomes, tá?
me chamou e disse assim: olha, por que você é assim? Prega tanta santidade, prega que Jesus liberta do pecado, você não aceita o pecado, você não é? Eu falei: perfeitamente. Falei como Jesus: julgaste bem. Por que tem fulana? Ela é pecadora. Por que ela está lá? Ela está colocando para baixo a igreja, tá? Talvez as pessoas não vão por causa dela. Você sabia disso? Falei: sabia o quê? Que ela é pecadora? Sabia. Você sabia? Sabia. Não dá para esconder muita coisa numa igrejinha pequena. E por que não tirou? Porque ali é o lugar dela. É que ali é o lugar dela, ela é pecadora. Ela vai sair o dia que ela quiser sair. Porque quando ela não quiser, ela vai ficar para ouvir a palavra. Porque enquanto ela estiver ouvindo a palavra, ela vai ter a chance de ouvir, ser tocada em um dos cultos e ser regenerada. Não fique pensando que eu estou achando que ela é nova criatura, não. Mas ela pode frequentar sim, porque aqui é como um hospital. O hospital que rejeita uma pessoa que chegou com uma facada. Que hospital é esse? Deixa aí. Deus teve misericórdia de mim, até quando eu ouvi. Por que não pode ter? Ou você está achando que todo mundo nasce de novo na primeira vez? Tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 10 anos, tem gente que demora 30 anos e mais para se chegar a uma experiência de regeneração. O que nós não podemos fazer é desistir de pregar. Então, irmãos, a igreja de Cristo não rejeita o pecador, rejeita o pecado. O pecado tem que ser rejeitado, mas o pecador tem que ser acolhido, no sentido que ele precisa ser tratado com o Evangelho a fim de ser liberto, para ser liberto do pecado e para de pecar, para de viver a vida assim. Antes de qualquer coisa, a porta foi aberta porque Cristo abriu para que ela passasse, para que ela entrasse. A mulher. A mulher não ficou impressionada com o jantar, com o banquete, nem com aquelas pessoas que estavam ali. Você sabe que a tendência da mulher, mais do que o homem, é essa. Quando vai no banquete, ela observa as louças, o banquete, as pessoas. É da mulher olhar para isso. O homem não olha tanto. Mas aqui a mulher não ficou impressionada com o jantar, com a mesa, com o que estava sendo servido, com o banquete, com as pessoas, com a roupa. Não ficou impressionada com nada disso. Essa mulher que entrou ficou impressionada, estava impactada com uma coisa só. Ela ficou na frente de Jesus Cristo, ficou aos seus pés, não viu mais nada, não ouviu nem as críticas que estavam fazendo sobre ela. Ela estava ali focada em Jesus, ela entrou ali para isso. Veja o versículo 37 e o 38. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com o unguento.
Quando você vai em um banquete, quando a pessoa vai em um banquete, quando nós vamos a um banquete, a tendência é procurar o lugar mais apropriado. Tem gente que fica mais perto da mesa para correr logo e servir a comida. Outros ficam perto do ventilador, onde tem mais vento. Outros no centro. Tem aqueles que querem ficar mais reservados, ou mais para os cantos da festa. A mulher, no banquete, na casa de Simão, ficou no lugar mais apropriado que existe para um adorador, aos pés de Jesus. Foi lido aí o versículo 37, 38. O lugar mais apropriado que existe no universo para um adorador é aos pés de Jesus. A mulher não foi aceita pelos homens, pelas pessoas que estavam ali, mas foi aceita por Jesus. Ela foi recebida por Ele. Ela foi para os pés do Senhor, a fim de prestar o seu culto. Ali, aos pés do Senhor, estava uma adoradora, adorando, motivada pelo amor. Prestou atenção? Adorando pela motivação do amor. Jesus deixou isso bem nítido quando contou a história dos dois homens. Quem que amou mais? Quem mais foi perdoado. Então, irmãos, só adora quem ama. Quem não ama, não adora. Só quem ama pode adorar. É impossível adorar sem amar. Se você ama a Deus de verdade, certamente você é um adorador. E você adora sem reservas, como a mulher fez. O fariseu, o religioso, ficou espiando e censurando. Veja o verso 39 novamente. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ficou de longe, ficou questionando, ficou censurando, ficou em seus juízos. Para adorar, você tem que amar. Mas para amar, você precisa ter sido perdoado. Perdoado por Jesus. Ter recebido a obra do perdão na sua vida. O senso de perdão deriva da gravidade do pecado. Vamos entender isso agora. Porque tem essa história aí de perdoou mais, perdoou menos. Como que se entende isto? O senso de perdão deriva da gravidade do pecado. Jesus contou a Simão uma história de dois devedores. Um devia mais do que o outro, e nenhum dos dois tinham condições para pagar. Então ambos foram perdoados pelo credor. O mesmo credor dos dois. O credor de um era o credor do outro, era o mesmo. Nesse ponto da conversa, Jesus pergunta a Simão: qual dos perdoados vai amar mais o credor? E a resposta de Simão foi a seguinte: suponho que aquele que mais perdoou. Essa resposta condena Simão mesmo. Simão se condenou com a sua própria resposta. Mas Jesus não está sugerindo que Simão
não era um grande pecador, tá? A mulher já está aí bastante notório que ela era uma grande pecadora. Mas Simão, religioso, Jesus não está sugerindo, dizendo que ele não era um grande pecador. Jesus estava mostrando para Simão que ele não tinha verdadeiramente reconhecido a sua grande culpa de pecado para poder receber o perdão de Deus. Esse é o sentido da parábola que Jesus contou. A mulher recebeu o perdão porque ela reconheceu que era culpada, e muito. Ela reconheceu seus pecados, a sua velha natureza. Mas Simão não reconheceu nada disso. Ele era um religioso, na cabeça dele, impecável. Então ele não reconheceu o quão grave era a situação dele. Como poderia receber o perdão de Deus para poder amar Deus? Quanto mais noção você tem de quem você era, irmão. Quanto mais noção você tem de quem você era no pecado, de onde Jesus te tirou, mais você vai amar e mais adorar. Jesus está falando disso. Todos são pecadores e portadores da velha natureza pecadora. Todos, por causa dessa natureza pecadora, estão separados de Deus e condenados. E quando um pecador reconhece pela graça de Deus que um indigno pecador, que é um indigno pecador perdido, ele encontra a sua libertação, irmãos. Quando um pecador reconhece que ele é indigno, perdido, separado de Deus, que não merece nada de Deus, então ele encontra a sua morte com Cristo, a sua libertação com Cristo, sua ressurreição com Cristo. Ele então é elevado pelo Senhor. Quanto menos senso uma pessoa tem da gravidade do seu pecado diante de Deus, menor será a avaliação que ela faz do perdão de Deus. Tá? Se o senso de avaliação que você tem do seu pecado, que Deus perdoou, é pequeno, então o perdão de Deus não vai valer nada para você. Não vale nada. Por isso que Paulo disse, ele usou a expressão que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu era o principal. Tem uma versão que coloca até eu sou o principal, o pior deles. Não que ele continuasse, mas ele está ali enxergando de onde ele foi tirado. Muito importante isso aí. Então, irmãos, nesse episódio nós temos duas posturas diferentes da obra de Cristo, frente à obra de Cristo. Duas, tá? A mulher que pela revelação viu a gravidade infernal do pecado e também conseguiu ver o perdão de Jesus, a obra de Jesus por ela na cruz do Calvário. E Simão, que era muito justo em si mesmo, e a sua justiça própria impedia de ver profundamente o quão pecaminoso e grave era o seu pecado. A religião é assim, ela impede a pessoa de ver. Os conceitos religiosos sempre vão impedir a pessoa de ver. Essa reunião, esse episódio que aconteceu com Jesus, houve tanta confusão, tanta crítica, você vai ver até no finalzinho da reunião, porque Jesus estava ali expondo o Evangelho, diferentemente da religião. É sempre assim, sempre assim. Consequentemente, Simão não desfrutou do grande perdão de Deus,
e não adorou Jesus, embora ele tenha sido a pessoa que ofereceu o jantar. Não é suficiente, Senhor? Já não está bom? Não vamos misturar as coisas. Isso acontece na igreja. Essas duas posturas, irmãos, acontecem todos os momentos nas igrejas, nas reuniões. A postura da mulher, a postura do religioso. Tem gente que se valoriza tanto que pensa que Deus tem lucro em tê-la. Tem gente que pensa assim: eu sou tão especial, eu sou da melhor qualidade religiosa, eu sou uma ótima pessoa religiosa, venho de uma tradição religiosa muito boa, eu preencho todos os requisitos religiosos e por isso eu sou merecedor da atenção de Deus. Merecedor da atenção de Deus. O fato é que quando você faz reivindicações para Deus, para que Deus lhe atenda, como que se ele fosse obrigado a atendê-lo, você está se colocando numa posição mais importante do que o próprio Deus. Quanto mais você sente a sua indignidade diante de Deus, quanto mais você avalia o quão terrível era a sua situação, olhando para o Calvário e vendo a grandeza da salvação de Deus, mais você se expressa com gratidão, com adoração, adoração sem reserva. Alguém disse assim que só se interessa por bombeiro quem vê a sua casa pegar fogo. Não é assim? Se está tudo bem, não tem fogo nenhum, você nem lembra que existe bombeiro. Mas quando a casa pega fogo, aí você lembra do bombeiro e ele vai ser muito importante para você. Quando o pecador está debaixo de convicção de pecado que o Espírito Santo trouxe, ele se volta totalmente para Cristo para ser liberto. Viu? Senão é como um bombeiro. Só quando o pecador vê a coisa pegar fogo mesmo, vê a situação grave dele, ele se volta para Jesus. E quando ele vê isso pela forte convicção do Espírito Santo de Deus. A adoração é muito mais voz do coração do que dos lábios, tá? Embora na adoração tem também a voz dos lábios, que você canta, você fala, tem, mas a adoração tem que começar com a voz do coração, é uma expressão do coração. Tem momentos na adoração que a gente não tem palavras para falar com Deus, das grandezas de Deus, para exaltá-lo. Aí a gente fica em profunda veneração, admiração. E quem sabe, acredito que nesse momento, de repente, você pode falar até em línguas. Mas isso é um momento muito particular entre você e Deus. Ninguém sabe, é você e Deus. Porque há momentos tão profundos, irmãos, que você não tem mais palavras para expressar na adoração, na sua intimidade com Deus. Aí você fica só olhando. Você fica horas. Adoração. O adorador é alguém que se coloca diante de Deus em humildade, despreocupado com as críticas, principalmente dos religiosos, e totalmente voltado para Jesus, aos seus pés, adorando em espírito e verdade. É um adorador. Foi o caso da mulher. O adorador não está querendo atenção para si mesmo. Preste bem atenção nisso aqui. O adorador não está querendo atenção para si mesmo. Ele está voltado
para aquele que merece toda a atenção nossa, que merece a exaltação e adoração, que é Jesus. Não é? Veja o versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Veja bem, a mulher, quando ela entrou na casa, ela não entrou para olhar a pintura, os bancos, a mesa, as louças, nada disso, nem as pessoas. Ela entrou e se jogou aos pés de Jesus. Para falar a verdade, irmãos, a mulher não queria nem mesmo a atenção de Jesus, tá? Ela não chegou lá dizendo: Jesus, eu cheguei, olha para mim, o senhor precisa cuidar de mim. Vem cá, olha para mim aqui, eu vim adorar o Senhor, olha para mim. Não, ela não queria nem mesmo o olhar de Jesus. Ela queria olhar para Jesus. A atenção dela, ela que queria concentrar toda a sua atenção em Jesus. Mas preste atenção, quando os seus olhos estiverem fixos em Jesus e a sua atenção totalmente concentrada nele, ele vai olhar para você, ele vai concentrar a atenção dele em você particularmente, de uma maneira específica, detalhista e protetora. É o que o texto está mostrando. E voltando-se para a mulher, está vendo? Jesus olhou para a mulher. Não só olhou para a mulher, como chamou a atenção. Ô Simão, olha aqui para ela. Você entendeu? É disso que eu estou dizendo, irmãos. A mulher estava atenta a ele. E quando você estiver atento a ele, pode ter certeza que ele vai olhar para você com um olhar que cuida, que protege, tá? Que acolhe em seus detalhes, e vai fazer também os outros observarem você. Mas não é você que está buscando isso. Parece uma coisa pequena, mas é muito importante essa lição aqui. Foi aí que Jesus, quando mandou Simão olhar para a mulher, ele olhou, foi que começou a relatar agora da mulher. Você viu? Ele começou a dar o testemunho da mulher. Simão, a mulher fez isso, fez isso, fez isso. Agora é Jesus dizendo aquilo que você faz. Aí é gostoso. Veja o verso 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso, agora veja o 49 também. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Depois de tudo que Jesus fez, já estava no fim do jantar, estava no final, ou pelo menos no final do comentário do episódio. O jantar pode ser que continuou. Esse verso 49, irmãos, mostra que eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Se você, meu irmão, não conseguir enxergar a diferença entre o Evangelho de Jesus mostrado nesse jantar e a religião do fariseu, você não está entendendo nada. Porque é grande a diferença. Nesse momento aqui, eles continuaram com críticas. Veja o verso 49 novamente. Eles continuaram criticando do mesmo jeito. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas o religioso e os demais com ele na mesa, eles continuaram
com a sua incredulidade e suas críticas. Diz o texto aí que e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, porque para Jesus ninguém vai falar mesmo, né? Religioso com religioso se dá bem. Quem é este que até perdoa pecados? Veja os irmãos que Jesus fez uma obra tão nítida que eles entenderam a obra do perdão. Eles entenderam que a mulher tinha sido perdoada, salva, que aquilo era uma adoração, entenderam no final, só que continuaram. Eu nem sei dizer para os irmãos por que eles continuaram com essa atitude tão absurda, mas continuaram. Quem é este que até perdoa pecados? Você está pensando que é o pecado deles? Ah, se fosse, eles também teriam sido salvos. Eles estavam falando do pecado da mulher. Quem é esse que perdoa pecados? O da mulher, não é o nosso não. Se tivessem falado de si mesmos, eles também teriam sido libertos e salvos, e teriam adorado o Senhor também junto com a mulher. Como era uma crítica direta para a coitada da mulher, né? Porque nada satisfaz gente religiosa que não quer ser liberta. Não tem jeito de satisfazer de jeito nenhum. Vão estar sempre procurando alguma coisa, ficar bicudo, bravo. Eles continuaram do mesmo jeito. Fizeram a crítica para cima dos pecados da mulher. Jesus sabia que isso poderia ferir o coração da mulher, né? Jesus falou assim: ó, pelo jeito não tem jeito não. Olha o seguinte, mulher, vê o que ele diz no verso 50. Depois da crítica, no verso 49, eles fizeram uma crítica em relação aos pecados da mulher. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mulher, vai para casa. Não dá para ficar aqui não. Esse pessoal não respeita você. Nenhum deles. Vai para casa, filho. Vá tranquila. Jesus despreocupou a mulher. Ó, você já está salva. Ó, vá adorar. Você não precisa ficar me adorando agora não aqui. Me adora em espírito agora. Pelo pensamento, no teu espírito você me adora. Vá para casa. Não é um lugar para você aqui. Essa gente não nasceram de novo ainda. Então vá para casa. Vá em paz. Sabe o que é? Vá tranquila. Não se preocupe. Você vai enfrentar muito mais ainda. Vá para casa. E a mulher foi. Mas foi salva. Tá? A minha oração é que Deus arranque tudo quanto é tipo de religiosidade do nosso meio, do meu coração, de mim. Se ainda tiver, Senhor, alguma coisa, Senhor, arranque. Porque eu quero ficar o mais livre possível para pregar o Evangelho. Espero que os irmãos que ouviram aqui até esse momento, que Deus tenha falado com vocês. Mas eu fui tão terrível, hein? Viu? Você sabe, eu sei o que eu fiz, você sabe também. Irmão, Senhor, eu vou ser sempre grato, porque o Senhor me regenerou, tirou a minha velha natureza. O Senhor me fez um adorador. Muito obrigado. Fique em paz. Fique em paz. Agora, se tiver religião, eu tenho certeza para você que você não vai para casa em paz. Não vai. Mas se tiver a obra de Cristo do perdão, você vai sair contente, feliz da vida, porque é um privilégio poder estar adorando a Deus, livre. Jesus, deixa eu terminar dizendo, a porta da adoração está aberta. Jesus abriu. Mas isso só vale para os regenerados. Regenerados, a porta está aberta, pode entrar. Pode entrar sem reserva aos pés do Senhor.
Adoração. Adoração é isso. Fora disso, é religião mesmo. Amém.